Bem-vindo aqui! Hoje chegamos ao nosso vídeo sobre análise de cenário número 40. Vídeos que são incluídos em nossa playlist educacional. E mais uma vez nós vamos trazer aqui um conjunto de perguntas para as quais vamos propor um conjunto de respostas, para que a gente possa, junto com você que faz parte da nossa audiência, construir um conhecimento sobre cenários que às vezes são externos, às vezes estão no mercado doméstico e às vezes são alguns tópicos muito pontuais sobre determinada empresa de forma muito específica. Lembrando que para esse vídeo nós vamos responder perguntas atinentes a Banco do Brasil, ISA, CETEP, TRP e também da Taesa. A primeira colocação vem aqui do Tiago Oliveira. O Tiago Oliveira aqui, ele está querendo aportar mais, ele já tem aqui 1000 ações da Taesa, na verdade da Unity TAE 11, e quer aportar mais, só que ele não está disposto a pagar o preço atual, TAE 11, e está aguardando uma correção aqui dessa ação no mercado, coisa que nunca acontece segundo ele. Eu acredito que a abordagem mais interessante que a gente pode fazer aqui para a Taesa, no caso aqui a gente está falando de Taesa, a TAE 4 ou a TAE 3, que elas são muito equivalentes, tanto a ação ordinária quanto a preferencial e não a Unity, mas a gente pode ver sob o ponto de vista do crescimento da receita líquida, assim como o crescimento do lucro líquido da companhia. A gente já falou isso aqui em outros vídeos, mas você pode observar que fica acima aqui dos 33%. Isso aqui é um indicativo do crescimento tanto da receita quanto do lucro líquido, o que dá uma geral sobre o crescimento da empresa. Então, a empresa ela cresceu. A probabilidade de que ela recue, claro que teve um efeito aqui interessante na Taesa, que é justamente por conta de venda da participação da CEMIG. Se nós formos lembrar, o assunto já é antigo, ele vem se arrastando de 2017, 2018, então volta e meia ele vem à tona, já teve, inclusive no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, e foi até aprovada essa venda da participação da CEMIG na Taesa. Houve aí colocações contrárias, vindas da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. No entanto, todo esse rolo aí nunca aconteceu, essa venda de participação da CEMIG na Taesa. Ela está sempre ali, há muito tempo, se desenrolando e ela não acontece. Mas, na última vez que isso se deu, que foi no final do ano passado, o anúncio começou no final de 2020 e depois se desenrolou ao longo no início de 2021, e isso fez com que a ação, o mercado já projetando essa venda, acabasse elevando a ação, que passou de 10 para dos R$13. E depois nunca mais voltou para aqueles 9, 10 reais que nós estávamos acostumados. Mas o fato é que também teve um crescimento da receita da companhia, do lucro líquido da companhia, então mais ou menos as coisas acabaram se equivalendo. Não havendo aí nenhum anúncio, de novo, dessa venda da CEMIG, eu acredito que a ação deve se estabilizar, mas isso aí, veja bem, é uma análise conforme os dados, não é uma previsão, não é sequer uma projeção. De forma que nós estamos comprando, aí, principalmente abaixo de R$13, vai nos sinalizar, e se for abaixo de 12, melhor ainda, mas voltar para aqueles 10 não parece crível, principalmente porque a ação ela tem esse efeito dos indicadores inflacionários, antigamente era o IGPM, atualmente é o IPCA, e isso eventualmente faz crescer o seu resultado. Então, nos parece que aí R$11 alto para R$13 baixo acabe no entorno do preço que a ação deve se encontrar atualmente. E evidentemente que raciocínio análogo você deve trazer aqui para a Unity, Taesa 11, TAE 11. A segunda colocação, ela veio aqui do Gia Teixeira de Souza. Ele diz o seguinte: no próximo vídeo de perguntas e respostas, você poderia falar de segmentos ou empresas no seu radar com potencial de crescimento após o fim do aumento dos juros. Então tem uma antecipação aqui de resposta do engenheiro Mendigo. Ele diz o seguinte: setor de construção e varejo. As melhores empresas vale o estudo, mas são setores cíclicos. Quando a gente aborda a questão do crescimento de uma empresa, é uma questão assim, muito delicada e às vezes até bastante subjetiva. Então, a gente pode avaliar do ponto de vista do crescimento, pode avaliar do ponto de vista da valorização, e a gente pode avaliar também do ponto de vista do potencial que a empresa tem para nos pagar proventos, que é o foco aqui do canal. Mas aqui falando especificamente do potencial de crescimento, por que eu falo de subjetividade? Porque às vezes a pessoa pode pensar a empresa com crescimento muito rápido, um crescimento que pode acontecer aí no intervalo de 1 a 2 anos. E empresas que têm essa característica, normalmente elas não se enquadram em empresas que nós consideramos aqui no canal. A empresa até deve crescer. Nós temos empresas na carteira que até nem crescem tanto, muito em linha, mas elas pagam bons dividendos, então isso nos interessa muito. Quando eu olho para empresas com potencial de crescimento, porque daí quando você olha para o potencial de crescimento, para o caso do canal a gente olha a longo prazo. 1 a 2 anos não é a visão que nós temos aqui para as análises. Mas, se nós formos para as elétricas, que eu vejo com potencial de crescimento, por exemplo, a ISA CETEP, eu entendo que ela tem um projeto muito interessante. Eu colocaria aí a Auren com um projeto bastante interessante, embora nesse momento o preço dela realmente não me interessa.
me parece que a Copel está entrando numa linha de ajustar o seu projeto e logo em seguida também ir numa curva de crescimento interessante. A própria Taesa, como a gente vê, tem vários projetos para entrar. A CPFL Energia, nós não temos ação da CPFL Energia, mas nós temos ação de uma empresa que a gente fala aqui muito no canal, que foi a Companhia Estadual de Energia Elétrica do Estado do Rio Grande do Sul, foi comprada, então agora se chama CPFL Transmissão, e ela nos pagou excepcionais proventos, embora a gente entenda que essa que foi adquirida não esteja dentro desse potencial de crescimento, mas a CPFL Energia como um todo, adquirindo esses ativos, nos parece também uma empresa que tem um projeto interessante do ponto de vista de crescimento. Isso para falar das empresas de energia. Agora, indo aqui para o que o engenheiro Mendigo menciona aqui na sua colocação, vale a pena a empresa aqui dos setores de construção e varejo. Bom, se nós formos para a parte de construção, a gente precisa entender, daí, olhar para o mercado do ponto de vista macro. E eu acho que às vezes a gente, olhando para o ponto de vista macro, e também para a questão do mercado doméstico, a gente acaba um pouco perdendo a sintonia. Isso aqui requer muito mais análise do que aquelas que a gente faz aqui no canal. Veja bem, o mercado da construção civil ele é impactado pelos juros, certo? Porque daí se você tem juros baixos, existe uma tendência de que as pessoas acabem comprando imóveis, financiando imóveis, e o sistema como todo financiando, de maneira que as pessoas tenham um lastro mais consistente para pagamento desses créditos que são tomados para fins de investimento em imóvel. Então veja que ele tem uma certa dependência disso. Por outro lado, ele é dependente muito de commodities, como por exemplo o aço, o ferro. Embora não sejamos aqui, o Brasil é exportador de ferro, mas o beneficiamento não ocorre diretamente aqui no país. Então precisa retornar esses insumos para o país. Isso pode encarecer. Nós temos que ver o seguinte, os juros estão altos, então a tendência, se você pegar um ou dois anos, não é de aumento olhando só para a questão dos juros, não é de aumento dos créditos imobiliários, mas ao contrário, esses juros é a tendência de um encolhimento. Se a gente entrar num ciclo nós temos uma inflação que precisa ser controlada e tem todas as medidas de governo que estão sendo adotadas. Mas num sistema inflacionário, do jeito como ele se encontra, também as pessoas tendem a reservar mais recursos. E isso acaba gerando ou uma estagflação, ou então até um processo de, vamos dizer assim, de recessão. Podendo, eventualmente, uma situação muito extrema, ir para uma depressão. Mas ele pode chegar numa recessão. Então, quer dizer, tudo isso são pontos que você precisa analisar, que dão um indicativo de que pode acontecer, de que talvez o ramo da construção civil não tenha esse estouro que a gente espera do ponto de vista de valorização. E tem uma outra coisa que eu quero mostrar para você aqui. Neste site chamado tc.com.br, ele mostra aqui as ações mais alugadas no momento na B3. Veja aqui, a número 1 aqui de ações alugadas é essa empresa aqui chamada Exetec. Ela é uma incorporadora. Então ela trabalha com empreendimentos imobiliários. E veja que a ação mais alugada hoje da Bolsa. Mas tem outras empresas aqui do mesmo segmento. Temos aqui a Cyrela em 17º lugar, com 10% das suas ações alugadas. Veja essa construtora aqui em 10º lugar, que é a Tecnisa, com 12,21% das suas ações alugadas. Em segundo lugar, nós encontramos aqui a Trisul, que também é uma construtora, com 17,61% das suas ações alugadas. Em 18º, a Multiplan Imobiliários. Em 22º, a Elbor Empreendimentos, com 10% aí das suas ações alugadas. E o efeito, né, das ações alugadas é justamente isso. Segundo o mercado, ele aposta no sentido contrário. Ele aluga, quem toma uma ação alugada, toma para fazer uma venda, aí descoberto, para assim que cair, fazer a recompra e depois devolver as ações, tendo o seu lucro ali. Então o mercado sempre está apostando no sentido contrário do que a gente vê assim do ponto de vista de crescimento dessas companhias. Então tem mais valorização por um lado, porque muito provavelmente, por conta desse cenário, não se espera que essas empresas acabem avançando aí nos seus resultados. É um sinal que está nos indicando. E também aqui a gente pode ver empresas de varejo. Empresas de varejo, se você verificar, são empresas aí que tiveram, né, um certo avanço durante o período pandêmico, mas não sei se isso é uma tendência. A gente vê muitas dificuldades aí dentro dos seus resultados de empresas, né? Mas muitas também acabaram, ao longo da história, tendo uma vida curta. Se você vai se lembrar, nós temos aí a Arapuã, as brasileiras, JH Santos, Mesbla, Incosul, enfim, conjunto de empresas desse mesmo segmento que acabam fechando no segmento de varejo. E olhando assim para resultados, eu acho que a única que eu vejo um resultado consistente, e que se um dia eu fosse investir no ramo de varejo, seria a Graziotin. Então, e que tem um crescimento muito consistente, muito lateralizado.
eu não sei, né? Eu não ficaria com esses dois ramos aí no curto prazo, acho. Mas aí depende, né, como é que a pessoa vai fazer uma interpretação, tanto do cenário internacional quanto do cenário doméstico. Indo aqui para a colocação do Fábio Nascimento, ele comprou 5 mil ações da TRPL4 e ele entende que na época ele acabou pagando um valor mais alto na época do vídeo aqui, que deve ter sido aí mais alto do que em torno dos 24 que estava nesse momento. Ele já concluiu o número de ações planejadas. Na verdade, se está dentro do preço teto, que a gente sempre coloca aqui no canal, não vejo problema nenhum, não. Essas oscilações pelas quais o mercado vai passar nesse momento, elas têm vários fatores que vão contribuir para isso. Se nós olharmos no cenário internacional, a gente já sabe, nós temos resquícios do período pandêmico, nós temos o conflito no leste europeu, nós temos justamente essas questões em torno de commodities, mas em especial do petróleo, e se nós olharmos no mercado doméstico, nós temos um período eleitoral. Então, aqueles que forem se candidatar, ou pelo menos aqueles que estão mais nas partes, nos segmentos mais competitivos pelo pleito, nos parece que ainda vai ser dito muita coisa, e também será feito muita coisa, que vai impactar no mercado, principalmente do ponto de vista negativo. Isso é um encolhimento. Ainda existe no cenário internacional eu diria assim, um sentimento de um processo de recessão. Então tudo isso aí faz com que impacte e os preços acabem reduzindo, ou os mercados acabem caindo. E o que vem acontecer é oferecer boas oportunidades. Mas não quer dizer que quem comprou, por um mercado que estava um pouquinho melhor, há um tempo atrás, tenha pago de fato um valor muito caro, porque dentro do ciclo de mercado que nós vamos acompanhar, isso aqui no canal, você vai ver que talvez isso não faça tanta diferença assim quanto se imagina. O fato é que essa conjunção toda que a gente está olhando do ponto de vista de cenário, ela vai acabar favorecendo a compra das nossas ações e o atingimento das nossas metas. Tem uma colocação interessante aqui do Jonatas Guedes, que ele faz referência a quem compra papéis justamente aqui quando eles estão muito na moda. Quando eles estão... Isso aqui é fato, né? Mas não é só uma questão local, no mundo no geral, nas bolsas no geral, acontece muito isso. Então, sempre que algo toma conta, principalmente dos noticiários ou dos influencers, dos canais digitais, então existe uma correria para lá, uma tendência para fazer essas compras. E é justamente esse momento assim, que a gente prefere ficar de fora, porque tem um turbilhão aí no entorno de um ativo e acaba, eventualmente, esse ativo se tornando caro demais. Por outro lado, ele também tem razão, tem uma questão aqui de precificação, justamente quando alguém não está olhando para aquele ativo e ele tem bons fundamentos. Então, esse aqui, claro, é um cenário ideal para a gente aportar ou fazer com que determinado ativo ingresse na nossa carteira. Na colaboração aqui do James, ele tem ações, aqui está falando da ISA-CETEP, TRPL4, eu acredito. Ele diz o seguinte, ele está obtendo essas ações com foco em aposentadoria. Então ele tem aqui 2.300 ações aqui aproximadamente, e agora nesse preço, o preço que ela estava se oferecendo na época, isso aqui foi de 11 dias atrás, então eu acredito que ela devesse estar aí em torno dos R$24 também. Então nesse preço ele pensa em ter uma meta de quantidade de ações. Eu recomendo sempre o seguinte, quando você entra num papel, qualquer que seja, e você fez as análises, você concluiu que aquele papel é importante para a sua carteira, eu já entendo que você, antes de comprar, você já tem que ter a meta. E aí você vai ver o quanto você pode comprar e o quanto você consegue avançar se os seus aportes forem mensais em relação à meta. E não atingir um determinado valor, bom, agora eu passo a ter uma meta. Me parece que quando você tem esse compromisso com o seu objetivo, aqui no caso ele fala em aposentadoria, e o que vai contribuir para essa aposentadoria é uma meta de determinada ação, você fica mais focado, você tem um comportamento mais direcionado. Mas, se a partir desse preço ele começa a estabelecer uma meta, eu acho que também já é algo que é muito válido. Aqui nós temos a contribuição do Thiago Oliveira. Ele diz o seguinte, tem 2.000 ações na carteira. O preço médio dele, da TRPL4, é de R$ 25,46, R$ 26,46. E o Giote Aragão, ele coloca da seguinte forma, que ele tem 1.200 com um preço médio dele de 24,17. Aí pergunta, será que volta, talvez para o preço mais alto? É aquilo que a gente estava dizendo, que vale para este caso aqui. Nessas oscilações, do jeito que o mercado está se comportando hoje, todo esse cenário que a gente fez a abordagem agora, o cenário internacional, como é que está o processo da economia doméstica. E a gente coloca ainda um período eleitoral no meio de tudo isso, eu acredito que o mais provável é que a ação venha a se oferecer muito ao longo, principalmente dentro da nossa expectativa de grande volatilidade. Mas como a empresa tem um projeto muito interessante, ela retornar para valores acima dos 25 ali, me parece que é uma tranquilidade que vai acontecer ao longo do tempo. O Marcelo Moura, ele tem BB na carteira. E ele tem uma preocupação aqui porque o preço médio dele está em R$ 36,20.
É aquilo que a gente diz, claro, ele provavelmente deve ter comprado aqui um preço mais alto do que a gente vem praticando, mas eu acho que tem que se olhar para o preço teto da companhia. O Banco do Brasil apresentou um resultado excepcional no primeiro trimestre. Acho que pelas medidas que foram implantadas na companhia, porque ela tem toda uma remodelagem ali. A gente tem vídeos aqui que a gente fala muito sobre isso, principalmente dos analíticos, de uma maior consistência no crédito. É um dos baixíssimos índices, né, de inadimplência. Então, tudo isso que a gente já analisou aqui no canal, por tudo isso, então a expectativa é de bons dividendos aí para o ano de 2022, de forma que embora seja um preço médio alto, não vai ser algo que realmente vá comprometer em relação aos dividendos que forem pagos pela companhia. E aqui é necessário, a gente precisa fazer um reconhecimento, isso aqui não tem nada a ver com questões do ponto de vista político, né? É só uma reflexão que a gente faz, porque essa gestão aí, se nós considerarmos o ano de 2017 e os dividendos que vinham sendo pagos, a gente vê que o banco andava meio de lado, meio lateralizado, e parece que nos últimos anos realmente a administração tomou uma linearidade, ficou compatível, principalmente com as fintechs e esses bancos eletrônicos, e acabou dando resultados aí que estão superando demais assim, em relação à expectativa que a gente tinha. Então é interessante, a gente tem que fazer esse reconhecimento, principalmente para nós que somos acionistas. Parece que o banco tomou um outro rumo. E aqui tem uma participação aqui do Danilo Santos que me chamou muita atenção, né? Não chega a estar dentro das abordagens que a gente faz aqui no canal, mas ele disse assim, ó, gostaria de saber analisar assim. E eu diria, principalmente para as pessoas que acompanham o canal, assim, no geral para o Danilo especificamente, que não tem absolutamente nada demais nessas análises que são feitas aqui. Até porque esses dados que estão, primeiro que eles são públicos. Com o tempo, se você fizer isso para aquelas ações que fazem parte da sua carteira, a construção dos dados técnicos elas vão se tornar o dia a dia da sua prática. Por outro lado, eu acho que o fator mais preponderante, por isso que a gente chama esse quadro de análise de cenário, porque é o seguinte, o que importa aqui é você olhar para o cenário como um todo e saber fazer uma interpretação. Por exemplo, se vem uma manchete relativa a uma ação que faz parte da carteira, é importante que você não fique na manchete, que você discorra sobre o que está escrito ali, vá até o final daquela leitura, porque às vezes ali está um detalhezinho que vai chamar a sua atenção. E nem sempre aquilo que chama a minha atenção pode chamar a sua, ou aquilo que chama a sua vai chamar a minha. Mas o importante aqui, e claro, por conta disso, tanto eu quanto você nós podemos ter interpretações diferentes e até decisões diferentes. O que interessa é que a gente fique confortável com as nossas decisões. Então não chega a ser uma coisa estupenda, mas eu acho que interpretação de cenários, análise de cenários, me parece assim, muito mais importante até do que a análise técnica, e tem vídeo aqui no canal que a gente fala sobre justamente esse ponto. Então, olhando os cenários, fazendo as interpretações, sem ter um vínculo de paixão, seja de que tipo for, por uma paixão por um segmento do mercado, uma paixão por uma questão política, porque isso aí tudo vai turvar a sua interpretação. O importante é justamente você focar na empresa, olhar os cenários como um todo, e veja que uns que são muito mais complexos, como a gente viu aqui, para mim, um dos mais difíceis é justamente o segmento de commodities, e da mesma forma, na outra banda, a análise do setor de varejo, porque o setor de varejo é extremamente complicado. Se você pensar, se a empresa ela trabalha muito alavancada, e normalmente sim, porque ela compra o produto dela de forma faturada, e às vezes até para pagar em várias vezes, e ela faz uma venda à vista com desconto, imagina, ela não está mais colocando na questão do 1 por 2, então ela trabalha muito alavancado para uma margem que acaba ficando reduzida. Isso aí levou muitas empresas do setor de varejo a quebrarem. E aí, por isso que é importante você olhar para o setor de varejos, a alavancagem da companhia, porque companhia muito alavancada tem uma tendência aí muito interessante aí, e podendo até chegar a ser negativa do médio para o longo prazo, e a gente fica atento aí. Então a gente vê o que está acontecendo com empresas de varejo e o que já aconteceu no passado, por isso o endividamento delas é fundamental e é na verdade uma análise, aqui nesse caso técnica, mas também em comparação aí com o cenário como um todo. E a última questão aqui foi colocada pelo Marcelo Moura, ele diz o seguinte, aqui está se referindo à Taesa. Então ele diz assim, essa queda, a queda do valor da ação, em termos de mercado aqui, ele pergunta se é por conta de uma possível queda do IGPM futuro. E se o IGPM, né, o que ele interpreta, é com base nisso que existem os reajustes aqui nos valores que são destinados à companhia através da sua receita não permitida. Bom, aqui é o seguinte, na verdade até está deixando de ser o IGPM para ser o IPCA. E aqui a gente tem um vídeo no canal que a gente mais ou menos compara IGPM e IPCA desde os anos 90 e como é que eles vêm se comportando e por que uma tendência de andar na linha do IGPA justamente porque é uma questão de ganho. Mas aqui o que interessa, para responder essa pergunta, eu não acho que aquela seja por conta de uma redução do índice inflacionário no futuro. Ele vai acontecer, porque isso aí é uma questão
de meta global pelo que na forma como as coisas estão acontecendo e pelas elevações de juros para conter as demandas, enfim. Então, mas as receitas das companhias vão continuar sendo, dessas que são transmissoras principalmente, vão continuar sendo reajustadas, aqui especificamente pelo IPCA. Mas a queda, deste momento, é uma conjunção toda de mercado, né? Até porque, convenhamos, a ação acabou subindo demais e não teve nada assim que justificasse, ela quase bateu lá nos R$ 15 no caso das ações ordinárias e preferenciais. Então não é por isso. E essa queda aí, ela é muito interessante, principalmente para quem é investidor de longo prazo, porque acaba oferecendo oportunidades e a redução do índice inflacionário, ela poderia também olhar para esse lado, é ruim para a companhia a redução do índice inflacionário, porque daí ela teria menor remuneração, mais ou menos. Porque o que acontece? Se a inflação é muito alta, uma das medidas de contenção da inflação é justamente a elevação dos juros. Aqui você precisa entender o seguinte, que na contrapartida desse crescimento você tem do índice inflacionário, você tem aqui uma redução do poder aquisitivo da população como um todo. E se isso aí acontece, na verdade o país como um todo, ele cresce muito lento ou não cresce, ou às vezes até encolhe. Então, não dá para a gente apenas considerar esse aspecto do ponto de vista do que a gente pode ter em receitas, até porque o governo começa a acionar gatilhos, como por exemplo o reperfilamento da rede básica. Então, quer dizer, fazendo uma contenção, claro, que depois ele vai pagar logo ali, mas só depois que as coisas estiverem melhor estabilizadas para a administração como um todo. Então, o mais ajustado, para um mercado mais confortável, é que haja uma redução dos índices inflacionários e que, por outro lado, a população tenha um crescimento no seu poder aquisitivo. Porque isso aqui faz com que o país como um todo cresça. E se ele cresce, o sujeito não se preocupa mais se ele vai gastar luz ou não vai gastar luz, se ele vai economizar. Isso aí propicia o crescimento. Então você vê o outro lado, a empresa crescendo sem necessariamente estar repondo aqui nos seus dividendos por conta de uma correção de índice inflacionário. E assim, eu espero ter respondido toda essa sessão de perguntas e colocações que foram feitas no canal, hoje um pouco mais longo, porque eu já não tinha feito na semana passada, e também porque às vezes as respostas elas têm um grau de complexidade um pouquinho maior, esperando aí que a gente possa ter ajudado você justamente a fazer essa compreensão de cunho macro e também às vezes do contexto da própria empresa, o que talvez possa ajudar você nas escolhas dos papéis que você insere em sua carteira. E assim eu vou me despedindo, deixando para você um grande abraço!